Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Rig Trips. Eu sou o Guilherme e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma novidade que eu estou incorporando ao meu equipamento de mergulho. A princípio, eu fiquei um pouco na dúvida se de fato eu precisaria ter comprado isso ou se era apenas um desejo. Bom, a conclusão que eu cheguei é: não é necessário, porém ele traz alguns benefícios para o meu mergulho. E aí eu quero compartilhar isso com vocês. E quero também que vocês deixem sua opinião aqui no vídeo para ver se a gente compartilha, né, ou diverge em algum ponto e assim consegue discutir sobre o tema. O equipamento é esse aqui, né? É um transmissor da Showater que eu consigo transmitir informações em tempo real para o meu computador de mergulho. Inclusive eu já fiz o vídeo, o review desse computador. Aqui em cima vocês podem clicar no card para conhecer essa maravilha. É um baita de um computador do Showater Teric que, se somado com isso aqui, traz muito mais conforto para o meu mergulho. Bom, eu vou mostrar para vocês que equipamento é esse transmissor, como ele funciona e passar algumas percepções após alguns mergulhos que eu já fiz com ele. O equipamento ele vem dentro desse case da própria Showater. É um case bem rígido assim, protege bem, até porque é um equipamento que eu considero sensível. É esse transmissorzinho aqui. Isso aqui eu acoplo ele no primeiro estágio do meu equipamento de mergulho. E com a pressão que o cilindro manda para minha mangueira de alta pressão, ele consegue medir, né, qual a quantidade de ar que ainda resta no cilindro. E como eu mergulho com uma dupla, eu vou até deixar uma imagem para vocês aqui o que é essa dupla. Eu consigo medir exatamente quanto eu tenho de ar nos dois cilindros usando uma única saída. Inclusive, um dos motivos pelo qual eu quis comprar isso aqui. Porque se eu fizesse a modalidade de side, por exemplo, eu teria que comprar dois sensores como esse, que na minha opinião inviabilizaria a minha compra, porque eu não teria poder aquisitivo para isso. Afinal de contas, quase tudo que é ligado ao mergulho não é barato. Então, com esse único equipamento, eu faço a leitura do meu ar e, ao invés de sempre olhar no meu manômetro qual é a quantidade de ar que ainda existe no meu cilindro, eu uso o meu relógio. Então, ao acoplar esse equipamento no meu cilindro, eu olho para o meu relógio computador e está projetado na tela dele qual é a quantidade de ar que eu tenho. Então, ao invés de puxar, né, o meu manômetro para olhar, eu simplesmente posso fazer isso. Recentemente, eu fiz um curso de mergulho em caverna e eu vi uma vantagem para esse tipo de uso. Porque quando você está passando num duto muito fechado, você às vezes não consegue simplesmente colocar seu braço para trás e trazer, né? É tudo muito apertado em alguns pontos. E aí eu tenho essa opção de simplesmente olhar para o meu braço e saber exatamente qual a quantidade de ar que ainda resta no meu cilindro. Obviamente, é muito importante salientar aqui para vocês: esse equipamento não substitui o manômetro, tá? Ele é um equipamento de redundância. A própria marca, se você ler o manual, eles não, assinam, né, a sua independência do manômetro quando você usa isso aqui. E eu tive numa viagem recente em Nassau e eu vi algumas pessoas utilizando apenas isso aqui para fazer o seu monitoramento de ar. Pessoal, isso é muito perigoso. É muito perigoso. Se a própria marca não assina embaixo que isso aqui pode ser usado como equipamento principal para monitoramento de pressão do cilindro, a quantidade de ar, quem dirá nós, né, que, poxa, estamos às vezes testando, são apenas usuários do equipamento. Então, corroborando com o próprio manual da marca, eu também não recomendo que você use isso aqui apenas como o seu leitor principal. Use como redundância. Até porque, se em algum momento isso aqui falhar, você tem a opção de pegar o seu manômetro e checar a sua quantidade de ar. Então, um outro ponto que a marca deixa claro no manual é que ele é válido apenas para até 200 metros de profundidade. Isso é muito, tá? Mas também manda um recado, tudo tem um limite, tá? Então, ele foi testado,
foi comprovada a eficiência até 200 metros de profundidade. Também existe uma temperatura de trabalho. A marca não recomenda que você mergulhe em águas com temperaturas inferiores a 10 graus negativos ou superiores a 50 graus. Isso pode causar um estresse no equipamento e fazer com que ele não funcione da maneira perfeita. Uma outra dica que a marca dá também no manual é que você monte o equipamento, né, o sensor, do mesmo lado que você usa o seu computador de mergulho. Então, se eu for colocar nessa parte do meu equipamento, o meu computador de mergulho tem que estar aqui. Isso diminui a interferência. Eu já fiz cruzado por uma questão de configuração. Não senti dificuldade nenhuma e não comprometeu o funcionamento da peça. Mas, de novo, eu estava testando o equipamento e vendo as suas possibilidades. A marca não recomenda isso. Então, depois disso, eu comecei a usar o computador e o sensor do mesmo lado. Uma outra coisa legal dele é a questão de autonomia de bateria. Ela pode chegar até 300 horas. Isso é muita coisa. Outro ponto que eles pedem que a gente preste atenção é que, ao alcançar 300 horas ou 5 anos, a pilha seja trocada. Isso é muito importante. Às vezes a gente não gasta 300 horas de mergulho em 5 anos, mas a marca pede que a gente faça essa troca. Isso garante a sua segurança também no mergulho. Mais um ponto que é bem significativo. A marca não recomenda que você utilize gases com misturas inferiores a 22% de oxigênio para mergulhos com esse tipo de transmissor. Apenas mergulhos acima disso. Então preste atenção também quando você for configurar, né, ou planejar o seu mergulho. Não são recomendados mergulhos com misturas inferiores a 22%. Eu estou enfatizando porque isso é muito perigoso também. Um outro ponto que vale trazer para vocês aqui é que você tem que ter muito cuidado quando você montar isso aqui no seu primeiro estágio. Por quê? Ele passa a impressão de ser algo muito robusto, né, forte. E quando você rosqueá-lo no primeiro estágio, ele vai ficar nessa posição, nessa, enfim. E aí, se você não é a pessoa que manipula o seu equipamento a princípio, pode ser que alguém segure aqui e erga o cilindro utilizando isso aqui como pega. O que é muito compreensível, porque ele dá um encaixe perfeito e o cilindro é algo pesado. O que acontece em alguns casos? Isso aqui entorta e o transmissor para de funcionar. Para isso, a marca sugere, né, ela não coloca como condição que você utilize mangueirinhas como essa, tá? São homologadas para trabalhar com alta pressão. Eu comprei e confesso que me arrependi de ter comprado. Por quê? Sou eu que manipulo 100% dos meus equipamentos. Isso faz com que eu tenha o cuidado necessário para não estragar. E na minha visão, a configuração é algo muito pessoal, né? Apesar de seguir algumas premissas de segurança. Quando eu colocar a mangueira na saída de alta pressão, tem aqui até a rosca dela aqui nesse... Deixa eu tirar aqui. Tem a rosquinha de alta pressão aqui. Eu vou rosquear o meu sensor. Eu vou fazer uma antena no meu equipamento de mergulho. E por mais que eu proteja o meu sensor, eu estou gerando um ponto, né, lá embaixo que pode virar um ponto de enrosco. E a última coisa que eu quero é ter um problema dessa natureza durante o mergulho meu, com a atividade que eu utilizo para relaxar, enfim, para desbravar novos lugares. Então eu não quero ter um problema de enrosco. Então eu comprei, mas confesso que não uso, me arrependi. E eu uso o sensor acoplado diretamente no primeiro estágio. Existe outro aspecto que torna isso aqui bem legal. É o fato de você poder usar vários sensores para fazer o monitoramento de vários cilindros. Existem aquelas pessoas que mergulham com 2, 3, 4 cilindros. Então, você consegue fazer a gestão, né, desses cilindros através desse sensor. E os cilindros podem conter gases com misturas diferentes. Isso é tranquilo também, porque no próprio computador de mergulho você escolhe qual cilindro e qual o gás que está nele. Então fica muito fácil fazer esse tipo de configuração. Uma outra utilidade bacana é para aqueles Dive Masters que estão fazendo uma operação, né, e uma operação, digamos, com um pouco mais de requinte, é que você pode colocar esse equipamento nos cilindros dos seus
colegas que estão mergulhando com você e você fazer a gestão do gás de todos os mergulhadores. Ele é limitado a 10 sensores, né? Mas vamos lá, um Dive Master normal desce com 6 a 8 mergulhadores, você consegue ver qual é aquele coleguinha que não está respeitando os seus parâmetros de segurança, chamar a atenção dele e pedir para subir. Então isso evita também que algum acidente, né, por falta de ar, aconteça durante a operação de mergulho. Eu ainda não vi ninguém fazer isso, mas foi uma ideia que, trocando um bate-papo legal com um colega meu que mora fora, ele falou que é possível fazer isso e eu achei bem bacana. Pessoal, eu vou montar para vocês no meu equipamento, para que vocês tenham uma ideia de como ele fica, né, acoplado ao meu primeiro estágio. E se vocês tiverem alguma dúvida também com relação ao setup de mergulho que eu uso, deixe aqui embaixo nos comentários quais são as dúvidas. Quem sabe eu faço um vídeo, inclusive, sobre esses novos reguladores que eu estou utilizando, tá? Que, por sinal, são bem legais. Eu vou pegar o regulador e eu já volto. Bom, estou aqui com o meu regulador. É um regulador Cresce AC25. Tá, um equipamento muito legal. Inclusive foi a dica de um colega meu de Ilhabela, o André. André, valeu aí pela dica. Esse regulador ele se assemelha muito ao MK25, né? Que o pessoal gosta da Scubap. E ele é um concorrente direto. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é fácil fazer a instalação do transmissor. Você utiliza uma das saídas de alta pressão. Lembrando que eu não recomendo que você deixe de utilizar a saída de alta pressão com o manômetro para utilizar apenas o transmissor. Os meus reguladores possuem 2 saídas cada um, então eu posso colocar a mangueira de alta pressão com o manômetro para utilizar o leitor analógico e também o meu transmissor. Então, você não precisa utilizar força. Pronto, está instalado. Quando eu estiver rosqueando o meu primeiro estágio no cilindro, uma coisa que é importante você tentar fazer é não deixar ele saliente, né, sobrando na sua configuração de mergulho. Então as saídas, né, do regulador tem vários ângulos e você pode utilizar de cima ou de baixo. Eu consegui montar um setup onde ele fica apontado para baixo e ele fica escondido. E por que esse macete? Se eu deixo ele para cima, ele vira mais um ponto de enrosco, né? Vai que alguma linha passe aqui, enfim, alguém segura. Então pode ser que me gere um problema. E aí, para mitigar isso, eu consigo utilizá-lo virado para baixo e aí minimiza essa chance de você ter alguma coisa que agarre aqui e prejudique o mergulho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que o conteúdo tenha sido relevante para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like e aquele tapa maroto na sineta. Isso é muito importante para a gente continuar crescendo e trazer conteúdo de qualidade para vocês.